Oi, lindas, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom! Voltamos mais uma vez. Eu passei uns dias sem gravar, estava com um pouco de tosse, a voz rouca. Ainda estou com um pouco de tosse, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado vitória e a voz já está bem melhor, a tosse também. Mas vamos lá, bora para mais uma palavra de vida para a tua vida, para mais um aprendizado que o Senhor tem nos dado, mais uma palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. E eu acredito que você vai ser ministrado, eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, como tem falado comigo e com tantas outras mulheres, do que Ele tem feito, do que o Senhor tem feito nesses dias. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está levantando um exército de mulheres, que Ele está despertando essas mulheres, está despertando você, está despertando a mim, para que a gente esteja atenta e entenda que nós estamos numa guerra, numa batalha, e não podemos parar, não podemos desistir, não podemos estacionar, não podemos achar que tudo está perdido. Hoje nós vamos ver o que aconteceu com duas mulheres distintas. Duas mulheres que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração, a diferença da postura das duas. As duas passaram pela mesma dificuldade, pela mesma dor, pela mesma adversidade. Mas uma delas teve uma postura totalmente diferente. E é essa postura que Deus está nos chamando para esse tempo. É para isso que Deus está nos convocando e nos chamando, para termos posturas diferentes. Talvez passemos pelas mesmas situações, mas a mulher que confia em Deus, a postura dela é diferente. Hoje nós vamos aprender a diferença entre Rispa e Merabe. Essas duas mulheres ensinam muitas coisas para nós e hoje nós vamos aprender. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, do 8 em diante. Presta atenção. Porém tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido do rei Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meulatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles, nem de dia e nem os animais de campo de noite. Foi dito ao rei Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Olha que texto lindo nós acabamos de ler. Olha que texto lindo nós acabamos de ler aqui. E o que me chama a atenção nesse texto é a postura dessas duas mulheres. Para nós entendermos o que aconteceu, Saul, ele fez uma aliança, existia uma aliança com os gibeonitas. E essa aliança, eles não poderiam atacar este povo, eles não poderiam entrar em guerra com este povo. Só que Saul quebra essa aliança, Saul desfaz essa aliança. E a consequência para quem quebrasse essa aliança seria dar 7 filhos da sua linhagem. E como Saul fez isso, quando Davi assume o trono, Israel começa a passar por um período de fome, de seca, sem chuva, fome, seca. Nós sabemos que Israel cultivava, a maior parte de tudo que eles tinham vinha da agricultura. E não choveu. E Davi, ele se pergunta, ele vai perguntar o que aconteceu, e ele vai conversar com o Senhor Deus. Deus, o que está acontecendo? Por que está essa seca aqui? Eu assumo o reinado, em 3 anos consecutivos está tendo essa seca. O que aconteceu? E o Senhor fala para ele, olha Davi,
Uma aliança foi quebrada. E eu já quero abrir um parênteses assim, aqui. Cuidado. Cuidado com alianças que nós fazemos com o nosso Deus e depois quebramos dessa aliança. Existem consequências. Como teve consequência com o rei Davi. Saul quem fez, mas a consequência veio no reinado de Davi. E o Senhor fala para ele, Saul quebrou essa aliança. E agora você vai ter que pegar 7 filhos da linhagem de Saul e entregar para os gibeonitas, para que essa aliança seja refeita e cumprida. E Davi, ele vai e fala para os seus súditos e avisa para ele, olha, nós vamos ter que pegar 7 filhos da linhagem de Saul e vamos ter que dar aos gibeonitas conforme a aliança que foi feita com eles. Porque Deus, ele não quebra aliança. Quem quebra aliança somos nós. Mas ele vai e vê que Rispa tinha 2 filhos e que Merabe tinha 5 filhos. No total de 7 filhos. Pegam-se os filhos delas. E esses filhos têm que ser enforcados, dão nas mãos dos gibeonitas. E eles passam pelo enforcamento. Mas eu acho linda a postura de Rispa. Porque Merabe passa a mesma situação, a mesma dor, a mesma luta. Ela vê os seus filhos mortos. Ela vê que os seus filhos morreram e para ela acabou. Para ela não tem mais jeito, para ela não tem mais como mudar a situação. Ela olha para aquele cenário, ela olha para aquele quadro e ela desiste. Simplesmente vira as costas e acha que acabou, acha que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Só que quando nós olhamos para Rispa, nós vemos algo que precisa nascer dentro de você, mulher. Precisa nascer dentro de você nesse momento. Ela olha para os 2 filhos, ela vê que eles estão mortos, mas ela não desiste. Ela não desiste, ela olha para aqueles 2 corpos, ela vê que aqueles corpos estão mortos, mas ela decide estender um pano e cuidar daqueles corpos, para que as aves não venham pegar aqueles corpos e para que os animais do campo à noite não venham levar aqueles corpos embora. Pastora, eu não estou entendendo o que você está falando. Nestes dias, Deus está procurando mulheres que estejam dispostas a cuidar de corpos mortos. Não entendi ainda, pastora. Talvez você olhe dentro da sua casa. Talvez o seu filho está enfiado nas drogas. Talvez seu marido está na prostituição. Talvez a sua casa está destruída. E você olha e você fala, não tem mais jeito. Não tem como. Eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz, mas não tem mais saída. Acabou, agora chegou no limite, acabou, não tem mais jeito. Os corpos estão mortos bem na tua frente. Você olha para o teu filho, você olha para a tua filha, você olha para o teu esposo, para o teu lar, para a tua família. E você fala dentro de você, Senhor, não tem, são corpos mortos. São corpos que não ressuscitam, são corpos que não têm vida, são corpos que não saem mais do estado onde estão. Talvez você esteja olhando como Merabe, esteja falando, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, acabou, chegou no final. Talvez você olhe e você fala, meu Deus, eu não acredito que chegou nessa situação. Eu não acredito que o meu marido chegou no fim desse poço. Eu não acredito que os meus filhos estão nessa situação. Você olha e você não vê mais vida. Você olha e talvez você esteja como Merabe olhando e falando, não dá mais, deixa. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não tem mais como fazer. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem jeito sim, Deus está procurando as rispas dessa geração. E é você que está aí, por isso que Ele está me incentivando, por isso que Ele está me levantando para ministrar sobre a sua vida. Tem jeito sim para os corpos mortos. Talvez você olhe e fala, não tem, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Tem sim, Rispa, se levanta em nome de Jesus Cristo.
Os corpos estão mortos, mas Deus está procurando mulheres que estejam dispostas a estender o lenço e cuidar desse corpo que está morto. Que você olha e fala, não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está procurando as rispas dessa geração que estão dizendo, tá morto, mas é meu filho, tá morto, mas é meu esposo, tá morto, mas é minha família, e eu vou estender o lenço. Eu vou estender o lenço, porque as aves não vão vir aqui tocar nesses corpos, os animais do campo de noite não vão chegar e não vão levar esses corpos. Deus está levantando rispas. Será que você está entendendo, mulher? Será que você consegue me entender que Deus tem sim poder de ressuscitar? Deus tem sim poder de levantar. Deus tem sim poder de estender a mão e refazer. Oh, linda, eu vivi isso, eu vivo isso. Lá dentro da minha casa teve uma mulher, teve uma rispa, que ela se levantou, ela estendeu o lenço sobre corpos mortos. A minha mãe, missionária Luísa, ela verdadeiramente se levantou, estendeu o lenço e falou, aqui não, Satanás. A vida do meu esposo não é tua, a vida dos meus filhos não é tua, e a minha vida não é sua. Oh, linda, quando Deus vê uma mulher se levantando, quando Deus vê uma mulher verdadeiramente estendendo, tá morto, mas é minha família, tá morto, mas eu creio que Deus vai ressuscitar. Oh, minha linda, Deus, ele ressuscita, Deus, ele refaz. A minha mãe tinha todos os motivos para não estender pano na vida do meu pai. Um corpo morto, um homem morto, não tinha nada. Não existia nada que você olhasse e falasse, não, tem alguma coisa para ser feita. Não tinha nada. Você olhasse a vida do meu pai, como meu pai era, você ia falar, não tem mais jeito, deixa ele. Só que a minha mãe se levantou. A minha mãe se levantou e estendeu. Ela estendeu o lenço sobre aquele corpo morto. Ela estendeu o lenço sobre o corpo morto que era eu. Ela estendeu o lenço sobre o corpo morto que era o meu irmão. Ela estendeu o lenço sobre a família dela e ela disse, Senhor, essa é a família que o Senhor me deu, está destruída, está acabada. Mas eu não vou deixar as aves virem tocar nesses corpos. Eu não vou deixar Satanás vir e levar esses corpos. Eu me levanto e eu não me esqueço, essa mulher se levantou. Deus está levantando você, rispa. Deus levantou a minha mãe naquele tempo. E ela lutou com unhas e dentes. Ela lutou com armas espirituais. E ela venceu. Ela venceu. Olha eu aqui, olha o meu irmão, olha a nossa casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. O meu pai, ela estendeu corpos mortos. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Você está olhando muito para o teu marido com os teus olhos. E eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Ela resolveu aniquilar a vontade dela. Ela resolveu aniquilar todos os sentimentos dela. Porque tudo que meu pai fez para minha mãe, a única coisa que minha mãe guardava era amargura. Era ódio, era raiva, era rancor, era mágoa. Minha mãe tinha mágoas profundas. Minha mãe carrega marcas no corpo, de marcas que meu pai deixou nela, porque ele era um homem muito violento. Só que a minha mãe, quando ela se converteu, ela entendeu que ela estava numa guerra. E ela se levantou e ela falou, Senhor, se for para eu olhar com estes olhos, se for para eu sentir com os meus sentimentos, não tem nada que eu queira fazer por esse homem. O Senhor sabe como eu estou com mágoas, o Senhor sabe que aqui só existe ódio, só existe rancor, só existe dor e amargura. Mas hoje, Senhor, eu estou disposta a deixar os meus sentimentos, a deixar os meus olhos, a deixar de ver como eu vejo, como eu vivo, como eu sinto, para deixar o Senhor me mostrar como o Senhor vê o meu marido. Me mostra como é que o Senhor vê ele. Faz-me sentir como o Senhor sente, o que o Senhor sente por ele. Oh linda, oh amada,
Nesse dia, quando a minha mãe deixou Jesus dominar totalmente ela, quando ela deixou tudo no altar e falou: Senhor, do jeito que eu olho, não tem como eu deseje fazer algo, como eu queira lutar, mas se o Senhor olhar através de mim, eu sei que eu vou conseguir. Naquele dia, Deus mostrou para minha mãe que meu pai era uma alma que necessitava de ajuda. Naquele dia, ela deixou Jesus mostrar como Jesus amava o meu pai. E ela se levantou, se levanta, rispa, estende lenço, tá morto. Você olha para tua casa e fala: pastora, tá tudo morto. Se levanta hoje, em nome de Jesus. Sabe como meu pai morreu? Fazem acho que 13, 14 anos que meu pai faleceu. Ou vai fazer 14 anos. Meu pai faleceu, pastor Pinho, por causa de uma rispa que se levantou e estendeu o lenço. E estendeu o lenço e falou: Satanás, aqui não. Aqui não, essa daqui é a minha família. Esse daqui é o meu maior ministério, esse daqui é o meu lar. Se levanta, não seja Merabe. Não seja Merabe que olhou para a situação e falou: não tem jeito, não tem mais como fazer, não tem o que fazer, não tem como sair dessa situação. Morreram, deixa ir. Não seja como Merabe, as duas passaram pela mesma dor, pelo mesmo processo, pelo mesmo problema. Uma se rendeu, outra se levantou. Ei, querida, nessa situação é para você se levantar. Deus está levantando rispas nesse tempo. Deus está levantando as rispas dessa geração. Deus está levantando você hoje, dizendo para você: estende o lenço, porque eu vou ressuscitar. Você não viu o que eu li? Sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que o que Rispa fez chamou a atenção do rei. Ô linda, estende os panos que você vai chamar a atenção dele. Você vai chamar a atenção do nosso Deus. Não desista, por mais difícil que esteja. Por mais difícil que esteja a situação, que você olhe e fale: pastora, não tem jeito, não tem como. Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Se levanta. Se levanta, estende os panos em nome de Jesus. Tá morto, mas é tua família. Tá morto, mas é teu filho. Tá morto, mas é o teu esposo. Tá morto, mas é o maior ministério que Deus deu para você, a sua família. Você vai chamar a atenção do rei. Você vai chamar a atenção do rei. Mas para isso você precisa deixar a Merabe que está rondando aí você. Deixa a Merabe que está rondando aí você e se levanta como Rispa se levantou. Se levanta, é tempo de se levantar. É tempo de se colocar de pé, é tempo de estender lenços. É tempo de estender lenços e falar: aqui não. Aqui não, tá morto, mas a minha atitude, a minha escolha, o que eu estou fazendo vai chamar a atenção do Rei dos Reis. E ele vai transformar, ele vai mudar essa situação. Que em nome de Jesus Cristo você receba essa palavra. Que em nome de Jesus Cristo você estenda lenços. Que em nome de Jesus Cristo você entenda que há uma palavra sendo liberada sobre a sua vida. Se levanta, Rispa. Se levanta, Rispa, em nome de Jesus Cristo, porque você vai chamar a atenção do Rei dos Reis. Ele vai olhar para você, ele vai ver o que você está fazendo e vai mudar essa situação em nome de Jesus. Beijo no teu coração, minha linda. Chegou o tempo. Chegou o tempo de você se levantar. Chegou o tempo de você expulsar a Merabe que está empurrando com a barriga. E se levantar hoje e falar: hoje eu vou estender o lenço. Hoje eu vou olhar para esses corpos que estão mortos. E eu vou estender lenço aqui. E eu vou cuidar até a hora que o rei olhar para mim. Ele vai olhar para você. Deus abençoe. Beijo no teu coração. Fica com essa palavra em nome de Jesus.